o nome de Jair Bolsonaro para 2026, tio Rei. Vamos começar então pelas análises da prisão do general Braga Neto, tio Rei. Estava até lendo aqui o que eu ouvi no comentário do Josias mais cedo, ele falando que a prisão em si, o general foi preso no sábado, tá lá no Rio de Janeiro, a prisão em si que ele tá, o Josias conta aqui que é uma prisão até um pouco VIP, meio mansa ali, que tem uma certa mordomia, ele que está sob custódia do Exército lá no Rio de Janeiro, quarto com banheiro privativo, roupa de cama limpa, tem até ar-condicionado por lá. A gente está trazendo esses detalhes, entender o que vai acontecer daqui para frente, mas agora a gente vendo uma certa resposta, essa prisão, esse registro histórico aqui no Brasil, tio Rei, mas que desde aquela outra leva que a gente viu, né, das prisões envolvendo militares, já muito se falava, e o Braga Neto não vai ser preso? A gente teve agora, então, no sábado, essa resposta e os elementos em torno do Braga Neto, que foi mais citado ali no relatório da Polícia Federal, vindo com mais evidência agora, tio Rei. Como é que você leu essa notícia do fim de semana e as repercussões de lá para cá? Olha, boa tarde a todos. O Braga Neto foi citado 89 vezes nas 884 páginas do relatório da Polícia Federal, que veio a público, né, cujo sigilo foi suspenso, foi retirado no dia 26, né, do mês passado, e no dia 19 do mês passado houve as operações com as prisões. Desde que o relatório se tornou público e que a gente começou a ler o relatório, havia até um certo estranhamento de por que o Braga Neto não tinha sido preso, essa que é a verdade, né? Pelas mesmas razões que os outros militares foram presos, me parece ele também deveria ser. Mas é claro que me parece que a Polícia Federal e esse relatório gigantesco, ele é muito cuidadoso, né, nas suas 884 páginas, insisto, ele é muito seguro no sentido de não dar passos além daquilo que os fatos justifiquem de maneira ampla, né? Eu diria que esse relatório padece, ao contrário do que dizem os golpistas, ele padece de excesso de provas até, não de falta de provas. O Braga Neto, o tempo todo ali, numa espécie de coordenação, espécie não, ele fazia a coordenação das ações golpistas. Se o Bolsonaro era incontestavelmente o chefe, né, porque afinal de contas tudo se fazia por ele, para ele, né, para que se mantivesse no poder, a história lá de criar um alto comando depois do golpe era um alto comando ligado à presidência da República. O Bolsonaro continuaria presidente da República. O Braga Neto, o tempo todo, aparece, né, nesse imbróglio. Acontece que, ao contrário, a defesa tem o direito de dizer o que bem entender. Eu sou um defensor do direito de defesa, enfim, é um dos pilares da democracia. Sem direito de defesa não tem democracia. Para qualquer pessoa, né? Eles, a extrema-direita, que acha que tem gente que não merece defesa, merece ser executada sumariamente, né? E eles costumam fazer isso por intermédio de seus braços operantes e seus meganhas. Eu não. Eu acho que todo mundo tem direito de defesa, inclusive o Braga Neto, né? Mas a gente pode discutir a qualidade dessa defesa, a gente pode debater se essa defesa, se os argumentos da defesa fazem sentido ou não fazem sentido. Bom, em primeiro lugar, como apontou a Procuradoria-Geral da República, né, no despacho, eu até publico o link com a íntegra do despacho hoje, né? A Procuradoria-Geral da República demonstra que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal para a prisão preventiva estão dados, né? Ela se dá em defesa da ordem pública, existe materialidade do crime e existem os indícios de autoria. Ah, essa preservação da ordem pública requer aquilo que os criminalistas chamam contemporaneidade, isto é preciso que haja algo recente na ação da pessoa que está sendo presa preventivamente para que justifique a prisão preventiva. Eu digo duas coisas. Em primeiro lugar, os atos são recentes o bastante para que se considere qualquer ação de 8 de janeiro para cá, ou nesse período do golpe, para que se considere
contemporâneo do ponto de vista histórico. Mas, para quem é muito rigoroso no termo e diz assim, não, tem que ser alguma coisa agora, então vamos a alguma coisa agora. A defesa talvez não tenha lido, as pessoas que comentam, o general Hamilton Mourão, com certeza, que é sempre uma pessoa com direito às próprias opiniões, sem dúvida nenhuma. O problema é que às vezes ele quer ter direito aos próprios fatos, né? E aí não, aí ele não tem direito aos próprios fatos, né? No dia 5 de dezembro, houve um depoimento do Mauro Cid. Ele tinha dado um depoimento no dia 21 de novembro para o Alexandre de Moraes, e no dia 21 de novembro, ele evidenciou que o Braga Neto entregou o dinheiro para financiar a operação Punhal Verde e Amarelo numa sacola de vinho. Atenção, não é uma sacola cor de vinho, como você andou dizendo por aí, é uma sacola de vinho. Carregar vinho, tem sacolas de carregar vinho. O general certamente é uma pessoa chique, que tem sacolas de vinho. Ele entregou esse dinheiro, já isso foi dado um depoimento dia 21 de novembro, está no despacho do Alexandre de Moraes, que contrasta, na mesma página, ele contrasta qual era a versão anterior do CID e a versão desse dia 21 de novembro. E no dia 5 de dezembro, o CID concedeu, ele fez outro depoimento na Polícia Federal sobre as intervenções do Braga Neto junto à família dele, Mauro Cid. Braga Neto tentando saber, por intermédio do pai, da mãe, etc., afinal de contas, o que é que o Cid teria dito, não teria dito. Foi encontrado, tinha sido encontrado na sala dele, no PL, uma espécie de uma síntese da delação do Mauro Cid. E no dia 6 de dezembro, foi a vez de o pai do Mauro Cid, o general Lorena Cid, prestar depoimento. E aí, sobre os encontros do Braga Neto, sobre as intervenções do Braga Neto e as conversas do Braga Neto, o que ele queria? O Lorena Cid disse que não se lembrava, não estava lembrado, não sei o que e tal. A polícia falou: peraí, o Mauro Cid diz no dia 5 que o Braga Neto está tentando saber com a família o que está acontecendo. O general diz no dia 6 que ele não se lembra da conversa. Está na cara, mais uma vez, porque isso ficou claro no curso da investigação, isso já estava no primeiro relatório, primeiro não, no relatório grande, né, o relatório que foi tornado público dia 26, já estava clara a intervenção do Braga Neto, as tentativas do Braga Neto para se informar sobre a delação. Só que tudo indica, essa prática continuou até hoje. Nós estamos falando de fatos absolutamente contemporâneos. Hoje, que dia é hoje? 16 de dezembro? Nós estamos falando de coisas que aconteceram no dia 5 e no dia 6 de dezembro. Mais contemporâneo do que isso, só se tivesse acontecido no próprio sábado, né? Então não tem como. A prisão era inevitável, ela se sustenta claramente na lei, né? Está justificada plenamente, e, de qualquer modo, a defesa tem direito de recorrer. Enfim, não é? Essa prisão não cai do céu, essa prisão é decidida por um juiz, eles têm o direito de recorrer. Agora, quando você vê a argumentação toda, né? O pedido de prisão que a PF faz, com o aceite da Procuradoria-Geral da República, que faz essa mesma trajetória que eu fiz aqui de raciocínio, e também o Alexandre de Moraes, não havia escapatória. Mas ele é alguém com poder de liderança no grupo em que ele atuava? A resposta é sim, né? Tanto é que há um certo constrangimento, porque no local em que ele está preso, que o Josias destacou com geladeira, não sei o quê, né? É bom que os outros golpistas vejam bem que quando o golpe desce lá para baixo, né, para eles, aqueles que foram passar, que ficaram na chuva, não sei o quê, estão em cadeia certamente menos Situação confortável. diferente. O chefão está no bem bom, né? Perto deles. Agora, perder a liberdade, mesmo que num palácio, é sempre muito desagradável, né? Na verdade, há um certo constrangimento ali onde ele está, porque o chefe daquela unidade é de 3 estrelas. E ele tem 4, ainda que na reserva. Isso significa o seguinte: ele é uma pessoa com poder, ele é uma pessoa com influência para interferir
como é a razão da prisão, para interferir também na instrução criminal. Porque as investigações estão em curso. Ao contrário do que disse o jurista Jair Bolsonaro, a investigação não se encerrou com o relatório. Era A investigação justamente isso. continua. Diligências posteriores foram feitas. Então é preciso que isso fique claro. A investigação teve continuidade. Já houve mais 2 depoimentos do Mauro Cid depois que se tomaram as decisões com base no relatório. Que as decisões, as prisões de 19. Ele Era depois, dia justamente 21 esse de ponto que eu novembro, ia entrar, né, Tio Rei? Porque quando né? você vai trazendo aqui pra gente esses elementos tão recentes, essas questões, essas movimentações que rolaram ali no começo do mês, a gente vê que vai justamente contra o que o ex-presidente Jair Bolsonaro colocou nas redes Claro. sociais para se manifestar. Ele, só trazendo aqui pro pessoal, a gente pode até colocar o tweet na tela, ele falando ali, como é que a gente pode, hoje, alguém pode ser preso por obstruir investigações já concluídas, ele supondo ali que com indiciamento as investigações estariam concluídas, mas como você traz aqui, estão só começando, né? Eu vou aproveitar Eu para sem já pedir elegância. aqui rapidinho para quem está com a gente no TV e para um rápido intervalo. E a gente segue aqui, Tio Rei, justamente com esse ponto de resposta ao que disse Bolsonaro, né? No caso, não está Eu diria concluída a assim, investigação, mas... sem muita elegância, deu para o Bolsonaro deixar de ser energúmeno, né? Com um pouco de elegância, eu diria para ele estudar um pouco antes de falar essas coisas. É um pouco vergonhoso. Ele tem um monte de advogado lá instruindo ele, né? Tem o Cunha Bueno, por exemplo, que é advogado. Então, ele está tratando a investigação como se a investigação estivesse concluída. E a investigação não está concluída. Há diligências posteriores, né? E só por isso o general foi preso depois, né? Eu insisto, lendo o relatório, eu fiz essa afirmação num dos textos que eu escrevi hoje de manhã, lendo o relatório já no começo, ao longo do relatório, você vai vendo, acho que deveria ter sido preso já antes, mas a Polícia Federal decidiu tomar todos os cuidados no pedido de prisão, né? Nas diligências posteriores, se viu a necessidade. Tanto é que você lembra que no dia 21 de novembro o Alexandre ouviu o Mauro Cid e havia inclusive a possibilidade de se suspender a delação premiada dele, porque se havia chegado à conclusão de que ele estava escondendo elementos, de que ele estaria fazendo um trabalho de contra-inteligência. Isto é, à medida que ele ia sendo interrogado, ele ia percebendo o que é que os investigadores sabiam. E o Mauro Cid estava sendo preservado. O general Braga Neto, estava sendo preservado justamente por esse poder que ele tem de interferir na instrução, né? Não, é isso. Desde o relatório ali da PF já sendo apontado, de certa forma, como uma liderança, e agora a gente tendo, então, essa informação de tentar obter informações da delação do Mauro Cid e, de certa forma, atrapalhar diretamente ali o processo. É A isso. gente tá daqui a pouquinho voltando com quem tá com a gente na TV. Voltando agora com todo mundo aqui na nossa audiência do Olha Aqui, Tio Rei, a gente então tratando justamente desses novos indícios, essa consolidação dos indícios contra o general Braga Neto, que levou à prisão dele no sábado, e aí a gente estava falando, quando você trouxe, né, Tio Rei, além da tentativa ali de interferência, no caso de obter informações relacionadas à delação, a gente vendo um pouquinho mais também sobre uma parte muito importante que é a do dinheiro, né? A gente falou ali de movimentações envolvendo dinheiro vivo, envolvendo o nome do general, com a prisão dele também, de certa forma, a gente aumenta um pouco aquela expectativa e a pergunta de onde veio esse dinheiro, né? Sempre a discussão ali também em torno dos financiadores, né, Tio Rei? Segundo o Mauro Cid, o depoimento que ele deu no dia 21 de novembro, né? E insisto, isso não estava no relatório, né? Que o relatório de 19, quando se tomaram as providências, o dinheiro veio do agro, né? Como o agro é um setor, né? O dinheiro veio do agro, né? O agro é muito grande, né? Precisa ver quem, né? Precisa ver quem. O general certamente pediu dinheiro para alguma coisa. E quem deu dinheiro deu por alguma razão. Contato com extremistas do agro, isso eles tinham, isso já está no primeiro relatório. Tudo isso a gente já sabia, né? Lembre-se que o Mário Fernandes, o Kid Preto, aquele general boca suja, né, que fica falando zorra, zorra, zorra toda hora, né? Esse general dizia que eles tinham, dizia para o Mauro Cid, disse para o Mauro Cid, está transcrito isso, que eles tinham o controle dos acampamentos,
né? Ao lado dos QGs do Exército, ou dos quartéis, mesmo que não QG, né? Mesmo que fosse quartel-general, mas também o de Brasília, eles tinham controle desse movimento e eles tinham também o controle dos caminhoneiros e da turma do agro, né? Que turma do agro é essa? O agro de ponta, esse agro exportador, esse agro que se preocupa com o meio ambiente, esse agro que quer ter produtos certificados, evidentemente esse agro não vai querer dar golpe, esse agro está muito feliz com o maior plano safra da história, não é? Esse agro está muito feliz que o Lula tenha celebrado o acordo União Europeia-Mercosul, que terá desdobramentos fabulosos para esse setor. Mas nós temos os trogloagros, né? Os trogloditas do agro, aqueles que gostam do Bolsonaro, porque Bolsonaro libera arma para todo mundo e porque apoia a desocupação de terra sem precisar de autorização judicial, apoia, enfim, a formação de milícia no campo. Esse agro troglodita, que é formado por criminosos, não por produtores rurais, né? ah, existe e certamente ajudou a financiar esse troço. Aliás, está ali o Mauro Cid dizendo, né? E vai o outro e entrega dinheiro vivo, né? Evidentemente, isso evidencia uma periculosidade deste senhor que até então não parecia assim tão dada, mas né? Ele realmente tinha o controle do troço todo, né? O chefe não era o Mário Fernandes. O Mário Fernandes era apenas o mais falastrão, né? O que mais falava, o que mais se manifestava, o que mais incitava. Mas o chefe era, tudo indica, pela apuração, o Braga Neto, o chefe operacional, né? Que o chefe da bagunça, evidentemente, era aquele que seria beneficiado pela bagunça e que sabia de tudo. Lembrando que nesse depoimento de 21 de novembro, não se tem. Fala assim, o dinheiro foi entregue ou no Palácio dos Bandeirantes, não, ou no Palácio da Alvorada, ou no Palácio do Planalto. Considerando que o Braga Neto já não era mais chefe da Casa Civil, ele já não era mais nada nesse período, ele só era um candidato a vice derrotado. Se ele estava no Palácio da Alvorada, ele estava na residência do Bolsonaro. E se ele estava no Palácio do Planalto, precisa ver se o Bolsonaro estava lá naquele dia. Hã? Hipótese que, se investigado e se constatado que Bolsonaro estava presente na entrega desse dinheiro, ele também tem de ter a prisão preventiva decretada. A gente vê as movimentações todas no entorno se fechando. O ato falho soltou ali o Palácio dos Bandeirantes, tio Rei. Daqui a pouquinho a gente vai falar justamente disso, para também falar ali das declarações recentes do governador Tarcísio de Freitas. Mas antes, bem rapidamente, para fechar, queria aqui só trazer o destaque da entrevista que o então vice do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, não na chapa que veio a ser derrotada, mas o vice do momento, Hamilton Mourão, deu uma entrevista sobre também, até reconhecendo ali que houve o plano em si para o golpe, mas que não chegou às vias de fato, que não levou a nenhuma ação. Ele que chegou ali admitindo o planejamento, chegou a chamar de bem tabajara esse planejamento durante o governo Bolsonaro para impedir a posse de Lula em 2026 e dizendo aqui então, abre aspas, em tese houve reuniões, mas não levaram à ação. Ele dizendo ali que na linguagem militar eles definem essas didáticas, essas questões como ações táticas, tudo aquilo em que há movimento, que não houve nada disso, houve só um pensamento e não passou disso, uma conspiração bem tabajara, tio Rei, conversas de WhatsApp, as movimentações todas do golpe, só pra gente amarrar essa história aqui, a partir dos personagens que fizeram parte dela. É importante a gente ter mais essa declaração agora do então vice-presidente, senador Hamilton Mourão, mas fechando o cenário que leva a gente ao momento de agora e da situação de Bolsonaro daqui pra frente também, né? Olha, eu vou dar uma resposta, até eu fico um pouco constrangido, porque, enfim, já um senhor mais idoso do que eu, né, que eu já sou um pouco idoso, eu poderia dizer ao Mourão, como disse um poeta português a outro numa briga, né, levanto-me
quando Vossa Senhoria passa em razão dos seus cabelos brancos, mas pelas ideias que vão abaixo deles eu não tenho nenhum respeito. E nem isso eu posso dizer para o Mourão, porque ele tinge com o cabelo mais negro do que as asas da graúna, né? É, como diria Zé de Alencar, o José Alencar, ou de Alencar, né, o escritor. Deixa eu dizer uma coisa, o Mourão, coitadinho, é isso que é constrangedor, eu tenho que dar essa resposta humilhante para ele. O senhor deve consultar o Código Penal. Nos artigos 359 L e M, o que pune tentativa de rompimento do Estado de Direito e tentativa de golpe de Estado, não está lá, general, que só se punem tentativas bem-sucedidas. O senhor entendeu? Até porque, se o golpe de Estado for bem sucedido e se o rompimento do Estado de Direito for bem sucedido, se essas duas coisas forem bem sucedidas, não se pune nada, porque aí serão os golpistas que estarão no poder e os democratas é que pagarão o pato. Aí eu não estaria aqui passando essa carraspana no senhor. O senhor entende a diferença? Qual que é? É a tentativa que é punida. Não se diz, nós punimos golpes de Estado bem-sucedidos. Isso não existe, general. Se, na linguagem militar, fazer reuniões para isso, são reuniões táticas e tal, o Código Penal é Código Penal, não é Código Penal Militar, que também existe, de qualquer modo, e pune a insubordinação, como o senhor deve saber, porque o senhor foi general, né? O senhor é um general 4 estrelas da reserva, né, general? Então, pare de falar besteira como senador, pare de falar besteira como general e pare de falar besteira como jurista, que o senhor não é. Né? Como jurista amador, está falando besteira. Né? É justamente a tentativa que é punida. Mas está demonstrado, está comprovado que, no caso de Alexandre de Moraes, as pessoas já tinham até tomado posições. O ministro estava sendo monitorado. Há uma evidência de provável monitoramento do ministro Gilmar Mendes em Lisboa. Aquela coisa do Gilmar em Lisboa, não está claro se o cara coincidentemente estava lá, viu o Gilmar, ou se, enfim, o que estava fazendo lá? Não, foi outro que viu e mandou para ele. De qualquer modo, um ministro que estava sendo monitorado por pessoa envolvida com a tentativa de golpe fora do país. General, não vai adiantar. Essa sua defesa é uma defesa muito tosca, muito boba, inclusive, porque na prática o senhor admite também. É por isso que o senhor nem para conspiração era chamado. Né? O senhor vê, o senhor não foi chamado para conspiração, então é uma sorte, né? Eles não gostarem tanto do senhor e acharem que o senhor não é lá muito, enfim, é, muito preciso das ideias, né? Porque ele não foi chamado, tudo indica, né? Agora, insustentável essa linha de defesa, mas se querem continuar com ela, é uma linha de defesa que vai absolutamente contra os fatos, contra a evidência dos Sim. fatos. E na linha Né? do conhecimento das ações, mesmo em não participando ali da execução em si, também já tudo muito grave, né, Tio Rei? Quem tá com a gente na Claro. TV vai para mais um rápido intervalo. E por aqui a gente vai fazendo a virada de tema, mas ainda comentando rapidamente sobre isso, Tio Rei, para falar do